Shalom! Olá, bem-vindos ao canal No Original. Eu sou Kleber Correia e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o casamento judaico, que tem tudo a ver com o casamento de Cristo com a sua noiva, com a igreja. Na época do Senhor Jesus, quando ele veio a essa terra e durante o seu ministério, durante certamente 3 anos e meio, o pai da noiva, ele encontrava a noiva para o seu filho. Ele escolhia a noiva para o seu filho. Bom, diante disso, ele fazia uma proposta escrita, feita pelo pai do noivo, e que essa proposta era entregue até a noiva para que ela pudesse ler, ter conhecimento de tudo que estava escrito naquela proposta. E se ela resolvesse a aceitar, ela teria de confessar com a boca se ela aceitava ou não aquela proposta do pai do noivo. Porque a noiva, ela não poderia dizer depois que não sabia, que não tinha lido os termos, ou que não sabia o que estava escrito naquela proposta. Bom, depois que a noiva lia essa proposta, deixada ali, entregue pelo pai do noivo, era uma proposta de aliança, uma proposta de casamento, o noivo então trazia presentes para a sua noiva. E ele pagava o dote, ou melhor, ele dava o dote. Aqui vale uma colocação. O dote não era o preço pago pela noiva, não era. Mas era um seguro, caso a noiva precisasse de um recurso durante o período de noivado. Porque assim que a noiva aceitasse, a proposta de casamento, a proposta de aliança, o noivo ele voltaria para a casa do pai dele, para preparar os preparativos para o casamento, para preparar a casa onde eles iriam morar. Então, levaria um certo tempo e a noiva ela precisaria de um recurso. Então, o dote era para isso, para que a noiva pudesse ter o recurso durante o tempo que o noivo estivesse afastado. Então, o noivo, assim que a noiva ela aceitava os termos ali naquele contrato, o noivo recebia um cântaro. Esse cântaro cheio de vinho e uma taça de vinho. Ele pegava esse vinho, colocava na taça, entregava à sua noiva. E ali a noiva, ela tinha uma escolha a fazer. Se ela aceitava ou não tomar daquele cálice. Ela tinha uma escolha a ser feita. Se ela aceitasse, ela tomava daquele vinho. Ela tomava do vinho e com as 2 mãos devolvia a taça ao seu noivo, que fazia a mesma coisa. Tomava ali também o vinho. E ao aceitar o casamento, agora o noivo então, ele bebia o vinho, tomava o cálice, olhava para a sua noiva e dizia: você agora está consagrada a mim e eu não vou mais beber desse vinho, até beber dele novamente com você, com a noiva, na casa do meu pai. E agora sim, estava firmada a aliança e o compromisso. Meus irmãos, na última ceia, o Senhor Jesus, ele tomou o cálice, ele ofereceu aos seus discípulos, firmando a aliança com eles. E Jesus disse em Mateus 26, 29, não beberei desse fruto da videira, até o dia em que hei de beber convosco novamente no reino do meu Pai. Essa é a promessa do Senhor. Ele diz, nós vamos estar juntos novamente na casa do meu Pai. E então beberemos deste vinho novamente, louvado seja o nome do Senhor. Quando o noivo, ele bebe o vinho, após a noiva beber também do vinho, há um simbolismo que quer dizer, nos mandamentos judaicos, o que está em mim, agora está em você também. E assim, o noivo sela o compromisso e a aliança.
Bom, depois disso, o noivo tem um prazo para que ele retorne para resgatar a sua noiva. O noivo, então, deixa a sua noiva e volta para a casa do seu pai e fica responsável por todos os preparativos para o casamento. O noivo constrói a sua casa na casa do seu pai, sobre a casa do seu pai, e prepara todos os utensílios para ser usado na festa e também na casa do pai. O Senhor Jesus disse aos discípulos que os deixaria só por um tempo, para preparar um lugar para eles, para preparar um novo lar. João 14. O trabalho da noiva agora era de se preparar todos os dias, aguardando ansiosamente o retorno do seu noivo amado. Por isso, a partir daquele dia do noivado, selado o noivado, todos os dias, a noiva se santificava, se preparava, ela se produzia e aguardava ansiosamente, preparada, o retorno do seu amado noivo. Mas vejam bem, nem o noivo, nem a noiva, eles sabiam quando seria o casamento. Só o pai do noivo sabia o exato momento da cerimônia. A noiva, ela tinha de estar todos os dias pronta, preparada, aguardando o retorno do seu noivo. Quando o noivo tivesse preparado todas as coisas, a casa, sobre a casa do pai, os preparativos para a festa, então ele falava com seu pai, abre aspas, pai, terminei, posso resgatar minha noiva. E o pai então lhe diria somente na hora exata que o pai decidisse que ele pudesse retornar para resgatar a sua noiva. A casa que o noivo tinha construído era sobre a casa do pai. Notem isso. E o pai era o único que sabia com precisão o dia que seu filho iria resgatar a sua amada noiva e falava, meu filho, vá resgatar a sua noiva. Chegou o dia, chegou a hora. Hoje é o dia. Vá resgatar a sua noiva. E é esse momento que nós, como noiva de Cristo, como igreja amada do Senhor, aguardamos esse dia, esse anúncio, em que o Pai eterno irá falar ao seu Filho, Jesus, filho, chegou a hora, vá resgatar a sua noiva, tudo já está preparado. E a noiva, a igreja fiel, ela aguarda ansiosamente, todos os dias, se ornamentando, preparada, se santificando mais e mais para esse grande encontro, esse grande dia, onde estaremos para sempre na casa do Pai, com Jesus, o nosso noivo amado. Shalom.